Evangelho segundo Lucas. O terceiro evangelho foi escrito por Lucas, que escreveu também os Atos dos Apóstolos. Conferir Lucas 1:4 com Atos dos Apóstolos 1:2 e foi companheiro de Paulo. Conferir Colossenses 4:14, Filemão 24, 2 Timóteo 4:11. Ele escreveu mais ou menos no mesmo tempo que Mateus, depois da destruição do Templo de Jerusalém, por volta do ano 70 depois de Cristo. Mas enquanto Mateus escreveu para as comunidades de judeu-cristãos, Lucas se dirigiu às igrejas fundadas por Paulo, com Silas, Timóteo, Tito. No mundo da cultura grega ou helenista, de acordo com esta cultura, Lucas redigiu uma história, enquanto Marcos compôs um resumo do anúncio e Mateus uma catequese a partir do tema da lei, não sendo testemunha ocular dos fatos, investigou as testemunhas, ou seja, investigou os testemunhos antigos e compôs um evangelho em boa ordem. Conferir Lucas 1:3. Conforme as regras da historiografia de então, ele usou como base o sigilo Evangelho de Marcos e a coleção de palavras de Jesus que encontramos também no Evangelho de Mateus. Conferir a introdução ao Novo Testamento. Contudo, seu evangelho é uma obra autônoma e altamente original, contendo muita coisa que não se encontra nos outros evangelhos. A história que Lucas escreve não é uma obra acadêmica como fazem os historiadores de hoje, e sim uma história teológica. Organiza os dados de maneira a transmitir a imagem de Cristo e da primeira igreja que só a fé pode conceber. Vejamos agora a visão geral do conteúdo do Evangelho de São Lucas. O Evangelho de Lucas deve ser visto em conjunto com a segunda parte de sua obra, os Atos dos Apóstolos. Lucas situa o Evangelho dentro da história da salvação, que abrange 3 épocas: o tempo da promessa, o Antigo Testamento, o tempo do cumprimento, Jesus Cristo, e o tempo final, que é o tempo do anúncio pela igreja, que está descrito nos Atos dos Apóstolos. Conferir Atos dos Apóstolos 1:2. Em todos esses momentos atua o Espírito Santo de Deus, na inspiração dos antigos profetas, na força que impele Jesus e na vida que inspira a igreja. No capítulo 1, de 1 a 4, é um prólogo literário. Vamos ver em 2 partes o conteúdo geral do livro, ou seja, do Evangelho de São Lucas. A parte A, capítulo 1 ao 5 e também o capítulo 4, 13. A mudança dos tempos é o divisor das águas, balizas temporais que o historiador Lucas coloca. No capítulo 1:5, no tempo de Herodes, segue o paralelismo entre o surgimento pelo poder de Deus de João Batista e de Jesus. O texto é composto no estilo das narrativas do Antigo Testamento. Lembra as histórias da infância de Sansão, de Samuel e etc. João Batista, o maior do Antigo Testamento, e Jesus, o iniciador da nova aliança e do reino de Deus, são postos em confronto desde o seio materno. No capítulo 2:1, no tempo do recenseamento de César Augusto, nascimento e infância de Jesus. No capítulo 3:1, no 50º ano do imperador Tibério, João Batista anuncia o Messias. Lucas resume a atividade de João até sua morte. Conferir capítulo 3:1 ao 20. Para depois mencionar que Jesus batizado
Por ele, inicia seu ministério, impelido pelo Espírito de Deus. Conferir capítulo 3, 21 e também capítulo 4, 13. João encerra o tempo de espera. Jesus traz o cumprimento. Lucas mostra a continuidade entre o antigo e o novo, mas faz também sentir a ruptura. Na segunda parte do conteúdo geral, na parte B, capítulo 4, versículo 14 e também o capítulo 24 a 53, a promessa se cumpre em Jesus. Deus visita o seu povo, especialmente Jerusalém, de onde a salvação deve publicar-se para o mundo inteiro. Esse tempo articula-se em 3 momentos. Primeiro, investido com o Espírito, Jesus assume sua missão na Galileia. Conferir capítulo 4, 14, também o capítulo 9, 50. Ponto 2. A grande viagem missionária de Jesus passando pela Samaria. Conferir capítulo 9, 51, também o 19, 27. Ponto 3. Os últimos dias em Jerusalém, com o ensino no templo, a última ceia, a paixão, morte e ressurreição. Conferir capítulo 19, 28 e capítulo 24, 53. Pode-se dizer que o Kairos, o tempo da salvação, chega em momentos sucessivos. No nascimento de Jesus, conferir capítulo 1, 5 seguintes, no seu batismo por João, capítulo 3, 21 seguintes, na sua pregação programática em Nazaré, capítulo 4, 13 seguintes, e sobretudo no evento pascal em Jerusalém, capítulo 9, 28 seguinte. Vejamos agora os temas específicos do Evangelho de São Lucas. Além dessa visão de conjunto da história da salvação, podemos apontar diversas linhas temáticas que atravessam o texto do início até o fim. Primeiro, a graça e a misericórdia de Deus, que se exprime na atenção prioritária dada aos pobres e aos pecadores. 2. A gratuidade e a universalidade da salvação. Embora Lucas valorize muito a preparação da salvação durante o Antigo Testamento, ele mostra que o cumprimento ultrapassa o esperado. As fronteiras da etnia judaica são estreitas demais. 3. Jesus no uso, ou seja, Jesus, o novo Elias. Enquanto os outros evangelistas aproximam Elias de João Batista, Lucas acentua as semelhanças entre Jesus e o grande profeta do tempo dos reis de Israel. Elias fez um jejum no deserto, era movido pelo Espírito Santo, fazia milagres que manifestavam a misericórdia de Deus aos pobres, às viúvas, aos estrangeiros. Foi arrebatado ao céu. Enquanto se espera sua volta, Lucas quer também sublinhar o aspecto profético do Messias, ou Cristo, para corrigir a tendência de pensar em alguém como um rei Davi. No ponto 4 dos temas específicos do Evangelho de São Lucas, o tema da libertação. Jesus é aquele que vem libertar o povo, anunciar a liberdade aos cativos, instaurar o ano da graça do Senhor. Conferir, sobretudo, capítulo 4, 16 ao 21. No ponto 5, a piedade, religiosidade dos que aderem a Jesus e se tornam em todos os grupos sociais, judeus, pagãos, pobres, ricos, homens e, de modo especial, mulheres, modelos para os cristãos do tempo que vem. Ponto 6. No Evangelho da Infância, Lucas descreve maravilhosamente o tipo da fiel e crente, por excelência, Maria, a cheia de graça. Conferir capítulo 1, 28 a 30. No ponto 7 dos temas específicos do Evangelho de São Lucas, por causa da atenção dada à fé e à prática cristã, podemos dizer que este Evangelho é um espelho da vida cristã e um exemplo
de anúncio inculturado.